E galera, vocês já pararam pra pensar que antes de um único pixel do GTA 6 aparecer na tela, centenas de horas de cinema já foram assistidas, estudadas e absorvidas pela Rockstar Games? Pois é assim que eles trabalham. Sam Houser, o cofundador da Rockstar Games e o grande visionário por trás da franquia GTA, cresceu obcecado pelo cinema, mas também não é pra menos, né? Ele e o seu irmão mais novo, Dan, cresceram em um ambiente mais artístico e intelectual do que a maioria das pessoas imagina. Tá, mas pra isso a gente precisa entender quem eram os pais deles. Geraldine Moffat, uma atriz britânica conhecida principalmente por filmes e séries dos anos 60 e 70, tendo um dos seus trabalhos mais famosos, o clássico filme de crime Get Carter, estrelado por Michael Caine. E o pai era Walter House, advogado em Londres e também saxofonista de jazz. Agora, como que isso influenciou a criatividade dos irmãos? A influência da mãe provavelmente é a mais evidente, tá? O Sam Houser conta que desde criança ele era fascinado por filmes de crime, justamente porque era o gênero que a mãe dele costumava atuar. Ele também cresceu assistindo histórias de gangsters, criminosos e anti-heróis, temas que mais tarde se tornavam a essência e parte do DNA da franquia GTA. O Dan também comentou que ele e o Sam passavam muito tempo assistindo filmes americanos de crime, filmes cults e até filmes de faroeste italianos, os famosos spaghetti western, o que dá pra entender de onde veio a referência do Red Dead. E essa obsessão por cinema claramente influenciou na forma como os jogos da Rockstar Games são construídos, até porque eles estão mais pra filmes interativos do que pra jogos. E bom, como resultado de toda essa influência dos seus pais, Dan Houser se tornou um dos roteiristas mais brilhantes da indústria dos games, enquanto Sam desenvolveu seu talento extraordinário para a direção criativa, identidade cultural e produção. Mas, muito antes de tudo isso, o sonho deles era ser cineasta, mas eles não pararam na indústria dos games por falta de opção, e sim porque eles tiveram a visão de que os games era a mídia onde eles podiam contar histórias com um nível de imersão que nenhum outro filme jamais conseguiria. Mas o DNA cinematográfico, isso aí ficou para sempre. E o resultado disso você vê em praticamente todos os jogos que a Rockstar lança. The Warriors é basicamente um jogo baseado em um filme. Red Dead Redemption bebe direto da fonte dos westerns. GTA San Andreas é uma carta de amor aos filmes de gangues dos anos 90. Já o GTA V tem Heat, Thelma e Louise e Breaking Bad como parte do seu DNA. Ô Sam. Wise? Mano, que você tá fazendo aqui, cara? Mas o GTA 6, hein, cara? Tá, tô ligado. Pois é, cara, eu comentei porque com tudo que a gente viu até hoje, né, de trailer, arte oficial, vazamento, dá pra gente montar um mapa cinematográfico completo do que a Rockstar tá construindo. Um mapa que conta muito como vai ser a história de Jason e Lucia. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. I've seen you here before. You might have. Hey. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, antes de mencionar qualquer filme aqui, primeiro eu preciso começar por um detalhe muito importante, mas que muita gente deixou passar em branco quando foi divulgada a primeira artwork do GTA 6. Olha bem pra essa imagem. Agora, olha só pra capa do filme Queen and Slim, lançado em 2019 e dirigido pela Melanie Matsoukas. Olha, a composição da imagem é praticamente idêntica, isso pra não dizer que a Rockstar deu uma copiada, né? Um casal, um homem e uma mulher, uma estrada, uma sensação de fuga, de liberdade e de perigo ao mesmo tempo. A câmera de baixo pra cima, os dois imponentes contra o céu. Queen Slim conta a história de um casal negro que após o encontro do Tinder que não tava indo muito bem, acaba matando policial racista em legítima defesa e foge. E durante a fuga, eles se tornam símbolos, ícones, quase mártires para uma geração inteira que se identifica com a sensação de estar do lado errado do sistema. Olha, não é só uma referência estética, é uma verdadeira declaração de intenção. A Rockstar tá praticamente dizendo: essa vai ser uma história sobre dois fugitivos, mas que o mundo vai amar.
Mas se a arte de divulgação remete a 2019, a inspiração mais profunda do GTA 6 vem de bem antes, mais especificamente de 1967, quando o filme Bonnie e Clyde, dirigido pelo Arthur Penn, com Warren Beatty e Faye Dunaway, é considerado um dos filmes mais importantes da história do cinema americano. E com razão, hein? Ele chegou pra sacudir Hollywood numa época em que os estúdios estavam engessados e trouxe uma violência crua, um romantismo torto e uma crítica social que o sistema não estava acostumado a ver. O enredo é baseado em fatos reais. Bonnie Parker e Clyde Barrow foram um casal de criminosos que durante a Grande Depressão dos anos 30 assaltaram bancos por todo o sul dos Estados Unidos. Eles eram pobres, marginalizados e encontraram no crime não só um meio de sobrevivência, mas uma espécie de vingança contra o sistema que havia abandonado gente como eles. E esse é o primeiro grande paralelo entre o filme, ou melhor, a história e o GTA 6. Lúcia, a protagonista feminina do jogo, é uma mulher latina que claramente vem de uma origem humilde. Já o Jason, o protagonista masculino, cresceu rodeado de criminalidade. Os dois não são vilões sem almas. Eles têm motivação, tem história, tem uma dinâmica de casal que a Rockstar Games vai explorar ao longo do jogo, assim como Bonnie e Clyde. E olha, no filme, há uma sequência famosa em que Bonnie e Clyde são perseguidos pela polícia depois que um assalto dá errado. E a câmera captura tanto a adrenalina da fuga quanto a fragilidade deles. Eles não são invencíveis, eles têm medo, eles se amam de um jeito desesperado, porque sabem que podem não ter uma amanhã. E é exatamente essa tensão e destruição caminhando juntos que é retratado na comunicação dos trailers do GTA 6. E o final de Bonnie e Clyde, eles juntos, caindo numa emboscada armada por alguém próximo, fuzilados por policiais. Uma morte espetacular, quase cinematográfica por natureza. Ou seja, Bonnie e Clyde não é só uma inspiração pro GTA 6, é o arquétipo que sustenta toda a narrativa. His guns, spiked at last by the law. 2 sawed-off shotguns, 2 machine rifles, 10 automatic pistols, and 1,500 rounds of Alan Parker death car. Every one of these holes was... Mortalmente Perigosa, do original Gun Crazy, dirigido por Joseph Lewis, pode até parecer uma produção menor do cinema noir americano, mas quando você coloca ele do lado de GTA 6, a semelhança é perturbadora. O protagonista se chama Bart. Desde criança, ele era um atirador excepcional, um talento natural com armas que nem ele sabia como explicar ou controlar. Nisso ele serve no exército, treina, aprimora, até que um belo dia, num circo, ele conhece Annie, também atiradora, também excepcional e também fanática por armas. E aí já viu, né, cara? Se apaixonam, formam ali um casalzinho e, claro, começam a roubar. Mas aqui tá o detalhe que ressoa com o GTA 6, porque a Annie é a parte instável da dupla. Ela é gananciosa, impulsiva e não sabe a hora de parar. Toda vez que o Bart quer parar, ela arrasta ele pra mais um golpe, mais um risco, mais uma situação sem saída, porque no fim das contas ela não quer o dinheiro por necessidade. Ela quer pela adrenalina, pelo poder, pela sensação de estar viva. E no final, como a gente falou, eles morrem juntos, cercados pela polícia e, cara, completamente sem saída. Agora, pensa no que foi mostrado pra gente sobre a Lucia, uma mulher latina, intensa, que parece ser a força motriz da dupla em vários momentos. Que tipo de motivações ela vai ter? Quais as linhas que ela vai cruzar? Porque, cara, com certeza a Rockstar conhece Gun Crazy. E com certeza também que usou de referência. Beleza, Wise. Sim, Bonnie e Clyde é o arquétipo e Mortalmente Perigosa é o antecessor. Agora, Assassinos por Natureza é o remix psicodélico de tudo isso. É violento, é completamente fora de controle, é um verdadeiro caos em formato romântico na sua tela. E olha, esse filme foi dirigido pelo Oliver Stone, com um roteiro original do Quentin Tarantino. Pois é, aquele cineasta famosíssimo que você já deve ter ouvido falar bastante. Aliás, a Rockstar Games ama o Quentin Tarantino. Não é à toa que vários dos seus jogos têm referências a filmes dele. Vocês lembram aquela icônica cena do trio do GTA V, do ponto de vista do porta-mala de um carro, mais especificamente o carro da última missão do jogo? Pois é, essa cena, sem dúvidas, é inspirada nas obras do Tarantino. E bom, o filme Assassinos por Natureza é um filme de 1994 e acompanha Mike e Mallory Knox, um casal de assassinos seriais que vira um fenômeno midiático enquanto percorre os Estados Unidos, deixando um rastro de sangue. E olha, quanto mais a mídia cobre, mais a sociedade idolatra eles. A semelhança com GTA 6 já começa na superfície e vai até o fundo. E bom, a primeira semelhança é a cena de abertura do filme, que se passa num restaurante. O Mike e a Mallory entram, pedem comida e então começam a tocar o
E em 2022, com o maior vazamento da história do GTA 6, dezenas de horas de gameplay foram expostas, e uma das primeiras cenas mostrava exatamente isso, um assalto numa lanchonete com Jason e Lúcia. Olha, a segunda semelhança seria especificamente no filme, em que o Mike foi preso originalmente pelo crime de Grand Theft Auto, que é basicamente roubo de carros. E é claro, é um artigo da lei americana que deu nome ao jogo. E bom, a terceira semelhança é que existe uma cena no filme em que um xamã nativo americano conta ao Mike a parábola da cobra venenosa, uma história sobre a natureza do mal, sobre como algumas criaturas simplesmente são o que são. E bom, nos vazamentos do GTA 6, há menções a cobras, tem até um simbolismo relacionado a elas. Inclusive o Jason tem uma cobra na sua casa, dentro de um aquário. Pelo visto, ele é do tipo de cara que gosta de brincar com perigos, né? Pois é, a quarta semelhança, e talvez a mais importante, é que esse filme é uma sátira brutal sobre como a mídia sensacionalista transforma criminosos em celebridades. O filme questiona exatamente isso, só que lá em 1994. Em 2026, com redes sociais, TikTok e com a cultura dos influenciadores, imagina o quanto isso não vai ressoar no mundo aberto do GTA 6. E bom, os trailers já deixaram claro que esse é um mundo onde tudo é filmado, tudo é compartilhado. Uma perseguição policial tem tudo pra virar um conteúdo viralizado, onde a linha entre celebridades e criminosos é tênue, exatamente como acontece no filme Assassinos por Natureza. A diferença, no caso, é que o Mike e a Mallory são psicopatas sem redenção, ou seja, eles não têm nenhum tipo de empatia, eles fazem tudo aquilo ali pela bagunça. Já o Jason e a Lúcia parecem ter muito mais motivações complexas. Na real, eles estão buscando dinheiro, status, sobrevivência. Eles têm humanidade. E talvez seja exatamente essa humanidade que vá tomar conta da história do jogo mais importante do que qualquer outra coisa que veio antes. Agora, uma pequena curiosidade aqui pra vocês é que existe um roteiro finalizado com mais de 500 páginas, escrito pelo Quentin Tarantino e pelo seu parceiro Roger Avery. E o nome seria The Open Road, só que ele acabou sendo descartado ali no meio do processo de pré-produção. Só que o mais interessante é que eles não deixaram a obra esquecida, eles desmembraram elas em 3 filmes. O primeiro, curiosamente, é o Natural Born Killers. O segundo é chamado de Amor a Queima-Roupa. E o terceiro, curiosamente, é o clássico Pulp Fiction. Pois é, com certeza você já deve ter visto, nem que for uma imagem, um gif desse filme aí. Agora a gente vai falar sobre um filme que tecnicamente tem muito mais a ver com GTA V do que GTA 6, só que, cara, não tem como deixar Fogo contra Fogo fora dessa lista. Michael Mann dirigiu em 1995 aqueles que muitos consideram seu melhor filme já feito. Al Pacino como detetive Vincent Hanna, De Niro como ladrão profissional Neil Macaulay e, entre eles dois, uma das tensões mais bem construídas da história do cinema. E a Rockstar já referenciou Hit diversas vezes. Pô, não tem como você não ver o DNA desse filme nos golpes planejados do GTA V, naquela narrativa paralela entre criminoso e detetive, ou até no realismo tático das operações. Só que o GTA 6, rapaziada, vai muito além disso. A gente sabe que a inteligência artificial dos policiais foi completamente reformulada pra esse jogo. A polícia vai ser mais inteligente, mais tática e mais implacável, no geral, né? E isso é diretamente inspirado em Hit, onde os criminosos e a polícia operam num nível parecido de competência e planejamento. E pô, acho que eu nem preciso falar que aquela cena do Raul Batista trocando tiro na rua foi inspirada em Hit, né? Aquela tensão de caçador e caça que a gente tanto gosta, finalmente chegando no GTA 6 com toda a potência e capacidade que a geração atual de hardwares permite. Só que, rapaziada, como que a gente vai falar de Vice City e não citar Miami Vice? Não tem como, né? Esse filme de Michael Mann, sim, mesmo cara que fez Hit, Fogo contra Fogo, que a gente falou agora, é uma versão cinematográfica, sombria e até glamurosa, né, da série de TV Miami Vice dos anos 80. E nesse filme, Sonny Crockett e Ricardo Tubbs se infiltram no cartel de drogas que opera entre Miami, Colômbia, Haiti e Cuba. Só que, rapaziada, GTA 6 vai além de Miami. Tem rumores, inclusive, que falam que vai se passar na América Latina. Então, se isso se confirmar, Miami Vice é quase como se fosse a referência perfeita. E fora que tem um detalhe que merece atenção, tá? Porque o personagem José Hierro, vivido por John Ortiz no filme, que é o braço direito do dono do cartel, esse cara, ele tem uma semelhança visual, principalmente, né? E um posicionamento narrativo muito próximo daquele policial-chefe que a gente viu no trailer 2, sabe? O que reforça pra gente que possa ser ele de fato é que ele também apareceu em Lei e Ordem, assim como muitas outras pessoas que a Rockstar escalou. Então, assim, é um rumor? É. Só que é bem fundamentado, sabe? Tem chance de ser real. Olha, sem dúvidas, essa é uma das minhas referências favoritas dessa lista. Um filme que eu já vi aí, sei lá, pelo menos 1000 vezes. E provavelmente é uma referência bem óbvia pra qualquer fã de GTA. 100 milhões de dólares. Como é que é?
Eu tô dentro. Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, é um filme onde a franquia encontrou a fórmula perfeita. Uma equipe de criminosos carismático, missões de assalto em uma escala épica, veículos usados de uma forma completamente criativa e absurda, do cenário latino-americano que mistura favela, praia e poder. A cena em que um cofre enorme é arrastado por 2 carros pela rua do Rio de Janeiro é uma das sequências de ações mais icônicas dos anos 2010. É difícil de imaginar que a Rockstar, ao construir um jogo ambientado numa versão fictícia da Flórida, com possíveis excursões pela Latinoamérica, não tenha assistido esse filme várias e várias vezes durante as suas salas de referência. E olha, o GTA 6 vai ter com toda certeza sequências de assalto épicas envolvendo veículos, a ambientação tropical, a mistura de luxo e criminalidade, além de uma equipe de personagens carismáticos. Então, o Velozes e Furiosos não é só uma referência de cena, como é retratado no trailer 2. Ele é quase um manual de como fazer um entretenimento criminal num cenário tropical. Esse daqui é um filme que pouca gente conhece, mas que pode ser uma das referências mais diretas ao tom do GTA 6, já que Em Busca da Fama, filme de 2020, acompanha um casal de criminosos que começa a ganhar notoriedade pelos seus atos. Porém, não só pela mídia tradicional, mas também pelas redes sociais. E aí o filme meio que explora isso, né? As consequências de você viver uma vida do crime num período da história onde tudo é gravado, registrado, compartilhado e comentado em tempo real. Agora pensa no que os trailers do GTA 6 mostraram pra gente. Um mundo de pessoas filmam acidentes antes de ajudar, onde influenciadores, né, fazem conteúdo em cima dessas tragédias, onde a exposição se tornou uma moeda de troca tão valiosa quanto o dinheiro. E rapaziada, se o GTA 6 tiver um sistema de exposição, ou de reputação, melhor dizendo, tipo o sistema de honra que teve na Red Dead 2, só que adaptado pra rede social, Em Busca da Fama certamente pode ser uma inspiração pra isso. E um detalhe interessante, até parecido com o filme Gun Crazy que a gente falou já, né, é que nesse filme a mulher também é quem se deixa seduzir pela fama e age de forma precipitada, enquanto que o cara tá o tempo todo tentando manter o controle. E bom, no final, ela vai presa e ele morre. Soa um pouco familiar, não? Olha, nem todo filme que a Rockstar Games pega de referência é um filme de ação. Alguns são até mais emocionais, humanos e até mesmo sobre consequências de escolhas que você não consegue fazer. O Lugar Onde Tudo Termina, ou The Place Beyond the Pines, é um filme de 2012, dirigido pelo Derek Ciafrance, e é um desses filmes que ficam com você por dias e dias depois que você assiste. E quando você coloca ele do lado do que a Rockstar tá construindo pro GTA 6, a semelhança vai muito além do roteiro. Começando pelo visual, né? Ryan Gosling interpreta o Luke, um piloto de motocicletas em feiras itinerantes e que começa a assaltar bancos pra sustentar o filho que acabou de descobrir que tem. Agora olha só pro Luke, olha pro Jason nos trailers. A semelhança física é notável, né? O cabelo, o porte, a intensidade contida, é o tipo de homem que parece estar sempre prestes a tomar uma decisão que vai mudar tudo. Então, temos Eva Mendes. Cara, ela interpreta a Romina, a mãe do filho do Luke, uma mulher latina de origem humilde, presa entre o amor por um homem perigoso e a responsabilidade de proteger uma criança. Isso coloca ela lado a lado da Lúcia nos trailers. De novo, a semelhança é difícil de ignorar. E bom, vocês lembram que um tempo atrás rolou uns rumores, até mesmo vazamentos que indicavam que a Lúcia teria um filho na história do GTA 6? Pois é, rapaziada, isso aí que me deixou mais encucado, tá? Porque eu já sabia algumas dessas referências a filmes do GTA, já até compartilhei no Twitter, incluindo o Natural Born Killers e o The Place Beyond the Pines, né, que é o lugar onde tudo termina. E eu já sabia como eles iriam influenciar a história do jogo, devido a algumas fontes privilegiadas. Agora, depois que surgiu esse vazamento, só me fez ter um pouquinho mais de confiança que aquilo poderia ser real, até porque essas informações se conversavam, né? Então não dá pra saber se de fato o Jason e a Lúcia vão ter um filho no jogo, mas que isso pode ter passado pela cabeça da Rockstar Games, pelo visto, isso é uma certeza. Mas olha, a narrativa do filme é construída toda em torno de consequências intergeracionais, tá? Escolhas de um criminoso que ecoam pela vida inteira de quem fica pra trás. E os rumores mais persistentes sobre o GTA 6 falam em uma criança conectada com a história da Lúcia, o que só tornaria essa referência ainda mais direta. E o Luke, ele é assaltante de bancos de moto. Então as cenas finais do trailer 2 do GTA 6 mostram uma sequência intensa envolvendo moto que ressoam diretamente com o estilo visual do filme. Mas um detalhe que fecha o cerco de um jeito que só Rockstar consegue é que o Ray Liotta
Pois é, nada mais nada menos do que o Tommy Vercetti. Tem um papel importante nesse filme. Cara, vale muito a pena vocês assistirem de coração. Porque no filme, ele interpreta um policial corrupto. Guarda bem essa informação. E o jogo é ambientado na mesma cidade que rola o GTA 6. Então a gente tem o protagonista do GTA Vice City na cidade de Vice City. Olha que coincidência. Será que é coincidência? Olha, eu acho que não, hein? Com a Rockstar a gente não pode descartar nada, não é verdade? E esse filme não só é uma referência de cenas ou de alma pro jogo, é também sobre o peso de escolhas irreversíveis. Vocês lembram que eu já comentei aqui no canal que basicamente o GTA 6 vai dar um novo peso pras nossas escolhas? Pois é, nesse filme mostra que nem o amor consegue salvar ninguém. É sobre uma cidade bonita que guarda histórias feias. É exatamente o que o GTA promete ser. Mas antes de ser uma criminosa, quem era a Lucia? Bom, essa pergunta pode ser respondida, pelo menos em parte, por um filme de 2000 que lançou Michelle Rodrigues ao mundo, chamado Boa de Briga, ou do original Girl Fight. Diana Guzman é uma jovem latina de origem humilde do Brooklyn, problemática, intensa e com uma raiva dentro dela que não sabe muito bem de onde que vem. E ela acaba encontrando no boxe um caminho, não só pra violência, mas pra autodisciplina, pro respeito e pra uma identidade própria. E aqui, cara, não tem como, o paralelo com a Lucia é direto. A maior diferença seria de que a Diana, no filme, né, ela vai pro boxe contra a vontade do pai, enquanto que a Lucia do GTA 6 ela é treinada pelo pai. Ela foi ensinada e moldada por ele pra ser como ela é. O que traz aquela questão narrativa, né, uma reflexão interessante. No caso, quanto do que a Lucia faz foi uma escolha e quanto foi o destino, né? Em breve a gente vai descobrir. E olha, Wise, se uma boa briga pode nos mostrar quem é a Lúcia por dentro, existe um filme pouco conhecido, mas que pode sussurrar a história do Jason. E esse filme é Tempos de Violência, The Contractor, de 2005. Nele conta a história de um protagonista chamado Jim Davis. E se você achou que as iniciais JD eram familiares o suficiente, você precisa prestar atenção no que vem por aí. Jim Davis é um ex-militar de elite, um Ranger, com uma tatuagem de tropa no braço. Nossa, que coincidência, né? Além disso, ele foi rejeitado pelo departamento de polícia, mas acabou recrutado por agências federais obscuras para liderar operações táticas na América do Sul. Onde eu já vi isso antes, gente? Jim Davis cresceu rodeado de criminalidade. Tem uma ex-namorada latina chamada Letty, nome que numa adaptação pro português soa muito próximo com Lúcia. E olha, pode até ser coincidência tudo isso, tá? Mas quando a gente fala de Rockstar Games, as coincidências raramente são acidentais. Agora vamos sair de filme rapidinho pra falar de uma série que foi um fenômeno da cultura pop por quase uma década e que, por coincidência ou não, se passa na mesma cidade do GTA 6. Dexter Morgan é um especialista forense do departamento de polícia de Miami que tem uma vida dupla. Durante o dia, o cara é só um policial normal, só que de noite o cara vira um serial killer que mata só, né, tem como alvo as pessoas que merecem, entre aspas, né, onde ele faz a limpeza, né, faz justiça com as próprias mãos. E no caso é uma série inteira construída nisso, né, nessa tensão entre a face pública e a face oculta de uma pessoa, numa Miami que, ao mesmo tempo que é um paraíso, também é um pesadelo. E o legal é que nos vazamentos do GTA 6 tem menções ao evento aleatório envolvendo turistas desaparecidos, ou seja, corpos rituais, uma coisa sombria acontecendo ali nas margens do oceano, que também nos remete ao GTA 5, um easter egg que tem lá muito famoso do assassino do 8, onde a gente tem um serial killer que jogava os corpos enrolados em fita no fundo do oceano, o que lembra muito não só como inspiração direta de cena, mas como atmosfera também, já que Miami não é só palmeiras e luzes neon, tem aquela parte sombria também. E é exatamente esse contraste que o GTA 6 pretende explorar. Pain and Gain é um filme de 2013 do Michael Bay com The Rock e o Mark Wahlberg, e é baseado numa história real, onde um grupo de fisiculturistas burros e ambiciosos em Miami cometem uma série de crimes absurdos na busca por dinheiro e status. É uma verdadeira sátira do sonho americano e do culto ao corpo, mas também a ideia dos gurus motivacionais, da ideia que se você quiser muito, mas muito mesmo, você vai conseguir, e que não importa os meios para isso. Mas olha, o filme em si é bem problemático, tá? O Michael Bay pega uma história real e trata como uma comédia, o que falha em quase todos os aspectos, tá? Mas a ideia por trás dele é perfeita pro GTA 6. E bom, nos vazamentos tem uma menção a uma gangue de fisiculturistas no jogo. E olha, Leônida é literalmente baseado na Flórida, onde se passou essa história. Além também da estética artificial e a ostentação vazia que o GTA 6 com certeza vai satirizar. No Pain No Gain, apesar das suas falhas, capturou bem essa essência de um jeito que nenhum outro filme conseguiu. Só que aí que tá, rapaziada, tudo que a gente falou até agora são de filmes que estão mais conectados pelo que a gente viu nos trailers e nos vazamentos. Porém, tem alguns que precisam estar nessa lista também. Olha, se tem um filme que a Rockstar nunca vai conseguir escapar, principalmente quando faz um jogo em Miami, é Scarface. Say hello to my little friend!
O filme conta a história de Tony Montana, um imigrante cubano que constrói um império do crime nas ruas de Miami. Só que antes de explodir, literalmente no auge da paranoia e da queda. O GTA Vice City era praticamente um jogo do Scarface, só que o GTA 6, com toda a sua ambientação em Leone de Miami e com personagens latinos no centro da história, inevitavelmente vai carregar o fantasma do Tony Montana. Há também menções lá nos vazamentos de 2022 sobre o personagem Scarface e até mesmo sobre referências ao filme, o que dá aquele gostinho de que a Rockstar Games está preparando uma boa novidade pra gente. Só que a única diferença é que dessa vez a Rockstar parece querer contar uma história mais humana, mais complexa, e não a ascensão grandiosa de Scarface, algo mais parecido com a fragmentação que vem depois. Só que antes de Bonnie e Clyde existir, antes de Natural Born Killers também, tinha um filme chamado Badlands, de Terrence Malick, onde a gente vê um casal jovem em fuga pela América. E uma câmera que filma a violência tal qual filmaria um campo bonito, florido, sabe? Kit e Holly são em muitos aspectos o protótipo de todos os casais de criminosos que vieram depois. A frieza de Kit e a passividade inicial de Holly, que vai se transformando em uma cumplicidade, faz com que o filme retrate basicamente duas pessoas que podem se destruir mutuamente enquanto acreditam que estão se salvando. E olha, também escrito pelo Quentin Tarantino, bem antes do Pulp Fiction ou do Natural Born Killers, o filme True Romance é um conto de amor e crime. Clarence e Alabama se apaixonam num dia e 2 dias depois estão fugindo com uma mala de pó. Olha, é exuberante, é violento, é engraçado e trágico ao mesmo tempo. Eu já mencionei aqui que o Quentin Tarantino e o Roger Avary tinham aquele roteiro lá de 500 páginas que era o The Open Road. E esse filme aí, como eu falei, acabou sendo desmembrado e virando outros grandes clássicos. E bom, o True Romance também saiu desse mesmo caldeirão criativo. Então, literalmente, o GTA 6 está bebendo das mesmas fontes que geraram grandes clássicos do cinema americano. E de certa forma, pode estar complementando um ciclo. Quem sabe da franquia GTA? Harmony Corrine pegou o paraíso artificial da Flórida e mostrou o que tem por baixo. Spring Breaker é sobre 4 garotas que financiam suas férias assaltando um restaurante e acabam se envolvendo com um traficante carismático e completamente estável. A estética do filme, no caso neon, praia, música pop misturada com violência, é quase uma prévia do tom visual que o GTA 6 promete. Uma Flórida onde o glamour e o perigo são exatamente a mesma coisa, dependendo do ângulo que você olha. E bom, já falamos aí do filme do Michael Mann de 2006, o Miami Vice, mas seria um erro mencionar GTA Vice City, falar de Miami e não mencionar a série Miami Vice. A versão original onde tudo surgiu. E que vamos combinar, não é segredo pra ninguém que essa série serviu de banco de dados de referência pro GTA Vice City. A série foi criada por Anthony Yerkovich e produzida por Michael Mann pra NBC e estreou em 1984 e redefiniu o que a televisão americana podia ser. Sonny Crockett e Rico Tubbs não eram só personagens, eram uma estética inteira. Ternos de linha sem camiseta, mocassim sem meia, barba por fazer, lanchas cortando a Baía de Biscayne ao pôr do sol com Jay Hammer tocando nos alto-falantes. E é exatamente aqui que a conexão com o GTA 6 fica ainda mais concreta. Se vocês observarem bem, no trailer 1, há uma sequência de corrida de lanchas num ponto que é visivelmente uma menção direta à série. A luz dourada, a água, a velocidade, é Miami Vice em movimento. Mas olha, a influência vai muito além de uma cena. Miami Vice é uma série que foi uma das principais fontes de inspiração para Rockstar no GTA Vice City, inclusive no nome. Vice City não é só a cidade do vício, é uma referência direta a Vice, de Miami Vice. A Rockstar construiu toda uma versão fictícia de Miami com essa série como a espinha dorsal, visual e temática. Então, quando o GTA 6 retorna pro mesmo lugar, décadas depois, eles não estão apenas só voltando pra Miami, eles estão voltando pra Miami que Miami Vice criou. A cada lancha, cada neon cor-de-rosa, cada perseguição na orla, é uma cena pra essa herança que começou no seriado de televisão dos anos 80 e que nunca realmente foi embora. I just slapped you. Are you alright? What? Esse daqui é o mais recente da lista e talvez o mais curioso justamente por isso. Roadhouse, lançado em 2024 na Amazon Prime Video, é uma refilmagem do clássico de 1989. A história é sobre Elwood Dalton, um ex-lutador de MMA que aceita um desafio improvável. No caso, ser o segurança de um bar extremamente problemático nas Florida Keys. Sim, aquele mesmo arquipélago famoso do extremo sul da Flórida que os fãs de GTA já conhecem carinhosamente como Leonida Keys. E é aqui que as coincidências começam a acumular e fica difícil de ignorar. Porque olha só, o cenário praticamente é o mesmo. Você tem marinas, bares à beira d'água,
estradas estreitas entre ilhas, uma vegetação densa, aquele calor úmido da Flórida mais profunda, e cara, várias locações do filme lembram muito os lugares que vão ter no GTA 6, né? Como, por exemplo, Port Gellhorn e Ambrosia, que tem nos vazamentos e tem nas imagens oficiais também. E fora que a premissa também é familiar. A gente tem ali um cara que mora de favor numa estrutura simples, na beira da praia, e que resolve os problemas com seus punhos, né? Fazendo justiça também com as próprias mãos. Ou seja, não exatamente o Jason do GTA 6, mas a energia é bem parecida. Um personagem que não pertence completamente àquele mundo, mas que é bom demais pra ficar de fora. Isso porque o filme ainda tem uma gangue de motoqueiros, uma trama baseada em conflitos territoriais, tendo um protagonista moralmente ambíguo, e não bastando tudo isso, a gente ainda tem o Post Malone sendo um lutador lá, e o Conor McGregor tendo uma participação extremamente especial no filme. O cara é muito importante. Então assim, é completamente aleatório e caótico, cara. Bem a cara de 2024 mesmo, né? Que foi um ano que a gente aqui da comunidade de GTA 6 gostaria de esquecer. Quem sabe, infelizmente. Só que assim, a gente tem que ser honesto aqui, né? É importante isso, porque Roadhouse, esse filme foi lançado em março de 2024, então assim, muito depois que o GTA 6 já estava em desenvolvimento, o que faz com que qualquer semelhança seja mera coincidência. Porém, a gente decidiu colocar nesse vídeo porque é muito parecido, né? Eles parecem beber da mesma fonte. Então, o ponto aqui não é que a Rockstar copiou o filme. É só que se você quiser assistir uma coisa parecida, sentir um gostinho, né? Do que a gente vai ter com o GTA 6, ver um pouco da energia, do ambiente e tal, esse tipo de coisa, talvez esse filme seja a coisa mais parecida que você pode ver por agora. E sabendo que a gente vai ter o GTA 6 online, quem sabe eles não usam esse filme pra se inspirar e trazer lá uma missão ou outra, né? É possível. E bom, rapaziada, mais de 70 anos de filmes policiais, noir, thrillers, dramas de estrada e críticas sociais. Tudo isso dentro do GTA 6 mesmo antes de ser lançado. E olha, isso não é coincidência, tá? É método. E a gente já viu que a Rockstar Games é expert em fazer isso. Aliás, eu já trouxe outros vídeos aqui no canal Play que mostram filmes que a Rockstar Games se baseou nos seus jogos. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Vai lá e confere que se você gostou desse vídeo, você vai gostar também. Mas o lance é que a Rockstar nunca foi uma empresa de jogos que acidentalmente faz boas histórias. Eles são, antes de tudo, contadores de histórias que utilizam videogame como mídia. E o Sam Houser queria fazer cinema, e de certa forma ele faz cinema, só que em um cinema em que você é o personagem principal. O GTA 6 vai chegar carregando todo o peso dessa herança cinematográfica. Vai Bonnie e Clyde na ossatura, Natural Born Killers na crítica à mídia, Miami Vice na estética, claro, e obviamente Scarface no DNA de toda a cidade. Mas olha, o que vai tornar o GTA 6 especial não é nenhum tipo de referência específica. Vai ser o que a Rockstar Games faz com todas essas referências ao mesmo tempo. Mistura tudo, reconstrói e entrega algo que só existe naquele mundo, naquele jogo, com aqueles personagens. Jason e Lucia não são Bonnie e Clyde, não são Mickey e Mallory e não são Tony Montana. Eles são algo novo, mas que carrega todos esses fantasmas com eles. E bom, se você chegou até aqui, primeiramente, meu muito obrigado, tá? E parabéns! Você já sabe mais da narrativa do GTA 6 do que 99% dos fãs e já tá pronto pra espalhar essas curiosidades com seus amigos. Inclusive, quero agradecer o Sunny Play pelo espaço que ele me disponibilizou aqui. Muito obrigado pelo convite, é um grande amigo. E se você não me conhece, eu faço vídeo de GTA Online, principalmente, né? Mas faço de GTA 5 também, Rockstar no geral. Fique à vontade pra me conhecer e espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo, que deu muito trabalho pra fazer? E comenta aqui embaixo se você já sabia alguma dessas referências e qual desses filmes que eu mencionei que é o seu favorito. Quero agradecer imensamente meu parceiro Wise Wolf, que veio fazer uma participação mais do que especial aqui, e se vocês gostaram da participação dele e querem que ele retorne, comenta bastante, deixa muito like e clica aqui embaixo pra se inscrever no canal do Wise. E quem sabe a gente já prepara um próximo vídeo em collab. Só não se esquece de se inscrever também aqui no canal Sunny Play, ativar o sininho com todas as notificações pra acompanhar mais vídeos bem elaborados como esse, trazendo curiosidades, informações, todos os detalhes a respeito do GTA 6. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E por favor, né, não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, colocar teu nome aí na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives, sorteios, além de apoiar a estrutura do nosso canal e ajudar com que mais vídeos com essa qualidade cheguem até vocês, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, ou clicando no Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meu queridão. Escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês. E continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!